dia, ouvinte da Vibe Mundial aqui na Madrugada Astral, com Astral TV. Seja muito bem-vindo. Eu vou aqui pedindo licença para adentrar no seu espaço sagrado, seja onde você estiver. Eu, Lilian Kaliak, estou aqui para compartilhar boas energias com você. Vamos juntos aí nesses próximos 25 minutos comigo? Muito obrigada. Quero agradecer muito aos ouvintes que têm acompanhado. Você que está chegando aqui hoje também, né? Se for sua primeira vez. Eu quero que você seja muito bem recebido e seja a primeira vez de muitas, né? Ou bem recebida. Gratidão por me acompanharem aí. O pessoal de Jundiaí, de Salto, de Valinhos, um grande abraço para vocês. Tem ouvinte até do Rio de Janeiro que já mandou mensagem para mim, que acompanha pela internet, né? Então, no último programa eu dei as dicas aí. Baixa o aplicativo da Vibe Mundial, também a página lá no YouTube, para você sempre estar em conexão aqui com a ancestralidade, com as boas energias, neste nosso encontro semanal, toda sexta, às 6 da manhã. Eu, Lilian Kaliak, estou por aqui para compartilhar muitas coisas boas aqui, né? Através das boas energias. E como que você está? Deu para se cuidar? Você estava aqui na semana passada que eu deixei algumas dicas, né? Para você se cuidar, fazer banho de limpeza energética. Então é muito interessante essa fase, tá? Para você se cuidar. Eu estava falando, né, a respeito da quaresma, que é uma crença católica, uma prática católica, né? Mas para nós que somos conectados com a espiritualidade, com a ancestralidade, com os saberes ancestrais, acaba que coincide nesse sentido, né? Que nós não temos crenças assim, energias pesadas, densas, coisas horríveis acontecendo nessa fase, mas sim vemos aí uma oportunidade, né, de se limpar, né, de cuidar principalmente das emoções mais profundas. Então eu quero falar um pouquinho hoje, né, das mágoas, que são as más águas que nós carregamos. Você sabia disso? Mágoa, má água. Como que estão as más águas que você escolhe carregar aí dentro de você? Olha, eu sou uma pessoa que eu sou ascendente escorpião, eu nunca escondo isso das pessoas. Eu falo que para quem tem bastante escorpião no mapa, para quem é escorpiano, sabe do que eu estou falando, né? Com a gente, o buraco é mais embaixo, né? Essa história de perdoar, de olhar pro outro, né? E perdoar e liberar, né? Essa entrega daquilo que é da pessoa. Então, é um processo profundo. Por quê? Temos essa intensidade, né? Nós somos pessoas que nos entregamos muitas vezes para o outro, né? Temos esse carinho, esse emocional mais aflorado, mais sensível, né? Então, é uma característica aí. Todo mundo quer dar água também. Os piscianos, né? A gente está nessa fase aí do signo de peixes também, o sol em peixes. Então, os piscianos e cancerianos sabem bem do que eu estou falando. E as pessoas que têm bastante água no mapa também entendem, né, sobre isso, do que eu estou dizendo. Então, eu estou exemplificando aqui para você prestar atenção nas águas internas. Então, nós, humanos, temos aí cerca de 70% de água no nosso corpo físico. Então, esse corpinho aqui é feito de 70% de água. Precisamos cuidar das águas que nós ingerimos. Águas de qualidade, né, bem filtradas, com pH bom. Então, isso vai fazer com que o seu corpo fique cada vez melhor, funcionando perfeitamente. Para além da água física, que nós precisamos ingerir, sim, bastante para cuidar dessa parte, né, do nosso corpo, nós precisamos olhar para as águas que nós decidimos carregar. Quais são essas águas que eu estou falando? São as nossas emoções. Nós temos emoções positivas e não tão positivas. Só que, nesse mundo que nós vivemos, o que foi ensinado para nós desde criança? Olha, não é para demonstrar a sua fraqueza. Não pode chorar na frente dos outros. Para com essa choradeira. Se é uma figura masculina, aí sofreu um pouco mais com isso, né? Você é mulherzinha, tá aí chorando. Homem, então, não pode expressar nesse mundo que nós vivemos, né? As emoções ficam uma coisa assim de super vulnerabilidade, super mal vista. Então, nós crescemos com esses conceitos enraizados de que não devemos sentir, não devemos expressar as nossas sensações e sentimentos, sejam bons ou ruins. Então, o chorar, né, que é lavar a alma, fica associado com algo extremamente negativo. E quantas vezes não choramos de emoção? Por emoções positivas também, não é? Então, quando nós, por exemplo, nos formamos, conseguimos vencer uma etapa da nossa vida, no casamento, que é um dia feliz, no batizado da criança, do filho, enfim, quando o filho nasceu,
teve muitos momentos aí maravilhosos que nós também sentimos as nossas águas aflorarem, né? Então, quando nós choramos, são as águas emocionais transbordando pelos olhos, né? Então, quando a gente chora, nós expressamos essas emoções, seja por tristeza, por mágoa, por alguma coisa que nos desapontou, ou por essas emoções que são também positivas e muito válidas e muito importantes da gente expressar, não é mesmo? A gente vê um vídeo, se emociona, assiste uma live, se emociona e vem aí as lágrimas à tona, né? Então fazem parte de nós, que são essas lágrimas, a expressão do nosso emocional. O emocional é extremamente importante porque o emocional equilibra a nossa razão, faz com que a gente, quando está, né, em equilíbrio essas emoções, com que a gente tenha mais clareza sobre a vida, mais poder de decisão, mais coragem. Então, nós precisamos aprender a acolher essas emoções. Então, esse é o momento. Esse momento de fim de verão é incrível, muito bom para a gente fazer meditações e começar a refletir sobre essas emoções. Quais são as más águas que você tem carregado? O que é má água? É mágoa. Má água. Né? Então, se você tem algum ressentimento, alguma raiva, seja qual for, mas você não sabe o que aquela pessoa me fez, você não sabe o que ela aprontou comigo. Sim, eu posso entender. Seja qual foi a razão dessa mágoa estar aí dentro. Não vamos falar sobre isso, porque eu não sou ninguém para julgar o que aconteceu com você. Porém, eu venho fazer um convite de você olhar para essas emoções ruins que você tem guardado, que você escolheu guardar, né, com esse ressentimento, porque ressentir é sentir de novo, é escolher ficar ressentindo essas más águas, né, essas emoções ruins. Por quê? Isso é tóxico para nós, faz muito mal. Então, eu só convido você a analisar essas más águas e perceber se ainda faz sentido você carregá-las, sabe? Eu aprendi ao longo dessa minha caminhada espiritual, como terapeuta também, a lidar com o perdão de uma forma diferente, né? A gente vê muitas pessoas impondo, você tem que perdoar porque senão sua vida não anda. Você tem que perdoar porque senão isso não acontece. Você tem que perdoar por causa disso, daquilo outro. Eu acho que o perdão ele tem que ser automático, né? De dentro para fora, a partir desse olhar, desse conhecimento dessas más águas. E a partir do momento que você começa a entender essas más águas, né? Porque elas também trazem parte de um amor mal entendido, de um amor não correspondido, de algo que tem parte do outro e parte de nós. E aí, quando a gente olha para a situação com acolhimento, com esse sentimento de amor, que independente do que aconteceu, você olhar e pensar, vale a pena eu seguir carregando essa dor? Vale a pena eu escolher ficar ressentindo isso? Me tornar uma pessoa amargurada? Porque a consequência de carregar tantas más águas, né, é que você começa a ficar na amargura. E isso é muito ruim, porque começa a refletir no seu fígado, no funcionamento do seu sistema digestório, até mesmo no coração. Porque esses sentimentos em desequilíbrio vão enchendo o nosso corpo de toxinas e a partir da raiva, do estresse de se lembrar de tudo isso, de toda essa tristeza, de toda essa mágoa que você carrega, isso vai cada vez mais te fazendo mal. E aí realmente são escolhas que cabe a nós termos a responsabilidade de seguir carregando ou não, né? E aí, você vai continuar sendo responsável por limpar as suas emoções ruins, entregar para o outro aquilo que pertence a ele e que essa sujeira ficou em você, né? Então, eu vejo dessa forma hoje o perdão, né? Como uma limpeza interna, uma reparação interna, onde você entrega para o outro aquilo que é dele. Porque cada um dá aquilo que tem, não é mesmo? Então, essa pessoa deu algo ruim para você porque era aquilo que ela tinha para dar naquele momento. Isso é dela. Então, entrega para ela aquilo que é dela e fica com o que é seu. Por que você se ressentiu? Por que você se magoou? Porque às vezes você doou demais o seu tempo, a sua dedicação, o seu carinho, o seu afeto, tudo aquilo que você fez e que você sentiu que a pessoa não foi legal com você, né? Foi a resposta negativa que ela te trouxe. E aí, o que você faz com isso? Você vai continuar carregando isso? É uma escolha, né? E aí você vai se responsabilizar por essa escolha. Então, vamos trazer essa reflexão hoje para a vida, para você se limpar dessas más águas, que tal?
eu tenho como te ajudar, né? Então, como eu ajudo você nesse processo? Que ele muitas vezes é dodói, né? Dolorido, sim. Ele não é simples, não. Não é gostosinho de fazer. Eu tive muita coragem de trazer essa mensagem aqui hoje, porque eu sei que é algo assim que muitas vezes traz junto a energia da situação, o peso dos obsessores ali que causaram o problema. Lembrar dessas situações muitas vezes é dolorido e pesado, mas é possível você remover as energias ruins de eventos que você viveu e que você tem carregado todos esses anos ou por algum tempo, e isso vem negativando você. Você pode escolher carregar essa mágoa ainda por mais um tempo. Só que você sabe a partir de hoje que a responsabilidade é sua. E aí você vai ser responsável por causar esse mal para você mesmo, sabe? Então, o perdão é por nós mesmos, por nós mesmas, para a gente seguir leve e seguir com as nossas águas limpas, né? Para que a gente não carregue essa amargura dentro de si. Por quê? Quanto mais má água, mais a gente começa a ver a vida de uma forma distorcida. As más águas causam essa distorção no pensamento, na forma de ver as coisas. E aí você entra num ciclo negativo bem difícil de desatar, né? Esse nó. Então, existe caminho para você cuidar disso. São as limpezas energéticas, né? O cuidado com a conexão com a sua ancestralidade. Tudo isso pode te ajudar a transformar essa realidade e você entregar para quem tem que entregar aquilo que pertence a essas pessoas e você escolher seguir com as suas águas límpidas aí dentro de você, com doçura, sem amargura, para que a sua vida seja cada vez mais leve e melhor. Que tal? Vamos juntos aí? Gostou dessa reflexão? Uau, né? Consegui falar disso hoje. Eu estava aqui pensando, meu Deus, por onde eu começo? Foi realmente muito profunda essa reflexão para trazer aqui para vocês. Então, nós podemos nos despedir desse verão, né? Vamos fazer isso de uma forma mais lúdica, mais alegre, mais feliz, né? Não precisa ser tão pesado. Você pode fazer essa limpeza em forma de um banho de despedida, né, dessa fase de você carregar as más águas, né? E aí, pensando nas energias que podem te ajudar, eu fiz uma receitinha bem legal. Quer anotar aí? Então, essa é para fazer no fim do verão. Você pode fazer uma vez por semana, você pode fazer um ciclo de 3 vezes a cada 15 dias, por exemplo, vai ser muito legal. Tá? Até a gente chegar aí no outono, dá para você fazer essa limpeza que é muito poderosa e vai recobrar alegria, vai trazer para você a sensação de vitória sobre essas emoções densas, difíceis de lidar, esses sentimentos assim que não, você até vê que não compensa mais carregar, mas de repente você não consegue se dissociar dele. Então essas ervas aqui vão trazer essa forcinha, tá bom? Então anota aí o que você vai fazer. Você vai cozinhar o arroz, tá? Só com água. E aí você vai tirar essa água. Passa por uma peneira ou por um escorredor e separa essa água, tá? Você vai usar a água do arroz. Depois você pode colocar esse arroz para cozinhar com tempero, que vai dar certo. E essa água sem tempero, né? Só água pura, você vai usar para o seu banho. O que que você vai fazer? Você vai completar com mais água. Então, deixa ali um tanto de uns 2 litros de água. E aí você vai colocar folhas de louro, tá? Você coloca ali pelo menos umas 7 folhas. Você pode colocar 9, eu acho um número muito bom. Vai ser de 7, ou 8 ou 9, tá? Esses números são muito bons para trabalhar na folha de louro aí. E cascas de laranja. Você descasca uma laranja e coloca a casca inteirinha, de preferência sem a parte branca, se você conseguir. Ou você rala a laranja, só com aquela raspinha, e coloca ali as raspas de uma laranja nesse banho. Deixa ferver ali um pouquinho, e aí depois você espera amornar, coa, e faz o seu banho de higiene normal, e depois toma esse banho, pode ser desde a cabeça ou do pescoço para baixo. Esse banho vai trazer aí muita transformação, transmutação para as emoções, nessa lida, né, com essas emoções mais densas. E a partir de hoje, tá, uma prática que vai te ajudar também. Sempre que você se sentir com raiva, com sentimento ruim por outra pessoa, com ressentimento, com mágoa, com ódio, com qualquer tipo de sentimento negativo,
você vai respirar fundo, você vai olhar para você e você vai acolher esse sentimento. Ele também é parte de mim. E esse sentimento difícil, ele também é uma potência. Eu vou descobrir a potência desse sentimento. Isso nos cura, é muito poderoso. Por quê? Como eu falei no começo aqui, né, do nosso encontro, que desde sempre nós aprendemos a renegar esses sentimentos. E isso, com o tempo, vai nos adoecendo, vai nos enchendo das amarguras, né, deixando a gente, assim, se comportando de uma forma reativa, muito estressada, uma pessoa nervosa, principalmente se você tem esse nível de estresse alto, ou se você é aquela pessoa, toma lá da cá, né? A pessoa falou uma coisa, você já devolve uma bomba. Se você tem esse tipo de padrão, começa a se observar e sempre que vier à tona esse tipo de sentimento ruim, você acolhe, diz, você é parte de mim, né? E eu vou descobrir qual é o seu poder. Porque todos os nossos sentimentos ruins, negativos, eles têm uma potência. É só a gente lapidar, né? Trabalhar esses sentimentos e especialmente nos limpar de todos eles, tá? Então, se você quer transformar o seu emocional aí através da força das ervas, né? Do poder aqui positivo delas, você pode fazer esse banho aí para você. Se você tiver condição de fazer isso, vai ser maravilhoso. Se você puder visitar uma praia ou uma cachoeira e ali naquele ponto de força da natureza, você pedir que as águas da cachoeira ou do mar possam limpar suas emoções mais profundas. Essa também é uma prática que é de conexão natural e pode te ajudar bastante. Vou te deixar aqui algumas dicas de cristais também. A água marinha, que é maravilhosa, né, para a gente poder lidar com as nossas emoções. Tem também a pedra da lua, que é bastante interessante para despertar essa conexão com as águas, com as nossas emoções mais profundas. E você também pode usar conchas, você meditar com conchas perto de você, ou acender uma vela para o seu santo de devoção ou para as forças espirituais que você gosta de recorrer quando pede ajuda, colocando conchinhas ali. Então, todas elas vão remeter a esse emocional que você traz, que você carrega e que você deseja purificar, né? Então, é muito bom, essas dicas aqui vão te ajudar bastante nessa fase. Nós estamos aí na fase da lua que está crescendo, né? Indo para a cheia. E é uma fase muito legal também, porque como ela está em virgem, né? É muito interessante para nós nos organizarmos, né? Cuidarmos da nossa casa, colocarmos as nossas coisas aí no alinhamento, né? Então, recapitulando, visite as suas emoções mais profundas nessa fase. Aproveita, né? Então, essa é uma pequena amostra do que eu vou compartilhar com vocês na roda de estudos de conexão ancestral. O que é a roda de estudos de conexão ancestral? É uma roda de estudos espiritualistas, onde eu vou compartilhar conhecimentos muito antigos, saberes dos mais velhos aí, que ficaram esquecidos. Então, a gente vai fazer esse resgate cultural, histórico mesmo, falando da cultura brasileira, da cultura africana, da cultura de todos os povos que formaram o nosso país também, e trazer esses conhecimentos aqui para a gente colocar em prática, para a gente cuidar de si, cuidar da nossa energia, andar em conexão com a roda, né, do ano, para que a nossa natureza esteja em conexão com a natureza e a gente viva cada vez mais tranquilamente, mais com leveza, com mais sabedoria, aproveitando a energia da natureza ao nosso favor, buscando o nosso crescimento espiritual, né, com práticas naturais aí. Então, a roda acontece toda quarta-feira à noite, vão ficar gravados esses encontros na plataforma. Então, você está convidado, convidada aí a participar. E mais do que nunca, a reta final aí das inscrições para a formação de terapeuta ancestral. Se você quer ser como eu, uma pessoa que também orienta, que também atende, que também ajuda o próximo através do seu servir, você precisa aprender as técnicas corretas e, claro, ter esses conhecimentos, né, à disposição para poder ajudar quem chega no seu caminho. Ou então, se você quer aprender essas técnicas para cuidar de si, cuidar da sua família, das pessoas que estão à sua volta, então vem comigo para estudar aqui presencialmente em São Paulo. Vem para São Paulo todo final de semana, último, né, domingo
do mês que vai acontecer esse curso maravilhoso, onde nós estaremos juntos aí compartilhando esses saberes, essas terapias poderosas que trazem muita transformação. Então fica aqui esse convite também para você. Para quem quer fazer uma consulta comigo ou saber mais informações sobre a roda de estudos espiritualistas, né, de conexão ancestral, ou do curso de formação de terapeuta, me chama no 11 97971 1972, esse é o WhatsApp, ou então no @LilianCaliac no Instagram e no TikTok também. Você pode me chamar no direct, a gente vai conversar, vou passar as informações para você aproveitar essas oportunidades aí. E você que é ouvinte da Mundial, da Madrugada Astral aqui, né, na Astral TV, tem desconto especial. Vou fazer o mesmo desconto que eu faço para os meus clientes, com um valor muito especial para você participar da roda de estudos e também do curso, tá? Então me chama e fala, olha, te ouvi na Vibe Mundial e quero saber aí da condição especial que tem para mim. Tá bom? Então vai ser maravilhoso, né? Todo mês ou toda semana, conforme você quiser aprofundar. Qual que é a diferença de um para o outro? A roda de estudos espiritualistas traz conhecimentos para você colocar na sua vida prática. A formação de terapeuta é uma formação para você ter uma formação profissional e ter essas técnicas aí à sua mão para você poder cuidar de si, cuidar do próximo, cuidar de pessoas, né? Então, é uma formação terapêutica. Então, você tem aí os dois caminhos, ou se você quiser seguir os dois juntos, um complementa o outro, porque o conhecimento da roda traz o que está acontecendo no momento, as energias ali do momento. Então, você vai entender na prática como se coloca esses conhecimentos também em prática. É muito legal. Então, unir os dois conhecimentos vai ser maravilhoso também. Então, fica o convite aí para os dois. E se você quiser cuidar de si, aprofundar nesse emocional aí que está ferido, que está machucado, que precisa de cuidado, precisa de transformação, me chama que a gente vai fazer aí limpezas energéticas poderosas, cuidando da sua energia, para você remover esses bloqueios que você carrega aí há tanto tempo e tem pesado, atrapalhado sua vida, fazendo você viver triste, viver como se carregasse um peso, com mágoas, né? Carregando essa tristeza com você. Vamos virar essa página, deixar isso para lá. E se você precisar de ajuda, me chama, porque eu tenho ferramentas poderosas para te ajudar a cuidar disso, ó. E você se livrar desse problema que te emperra, que faz você ficar andando em círculos e não seguir adiante cada vez melhor, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui nesse programa, agradecendo mais uma vez. Espero que você tenha gostado aí das dicas que eu deixei. E quero convidar você, tá? Para me acompanhar. Estou fazendo aí uma série de lives, né? Vai acompanhando pelo Insta, que eu vou estar mais ao vivo por lá, para você, no TikTok também, né? Para você poder saber como funciona tudo isso. Jornada de estudos, né? Espiritualista de conexão ancestral e também do curso de formação de terapeuta ancestral. Um abraço e desejo as águas mais límpidas aí fluindo do seu coração, que você possa transmutar tudo isso com muita força, com muita coragem, com muito amor. Se permita transformar essa essência, né, poderosa que são essas águas que você carrega aí no seu coração. Nada de água, só mágoa para lá, para o passado. Daqui para frente, só as águas aí puríssimas circulando no seu coração para que você siga cada vez melhor. Então, eu te vejo semana que vem aqui, às 6 da manhã, na Madrugada Astral, na Vibe Mundial e na Astral TV. Um abraço, até mais.